Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao terceiro dia de jejum e oração do mês de fevereiro de 2022. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o jejum e o crescimento espiritual. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:6, diz que é tempo de nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor para que a seu tempo ele nos exalte. Com toda certeza, o melhor jeito de nos humilharmos é por meio do jejum e a oração. Certamente, Deus deseja o melhor para o seu povo, e foi neste intuito que ele estabeleceu para nós ordenanças. Todas elas, uma vez praticadas, trazem grandes benefícios e nos colocam no caminho do amadurecimento espiritual. É exatamente por isso que devemos ser obedientes à sua palavra. A prática do jejum e da oração está intimamente relacionada à palavra de Deus. Se lermos a Escritura com o devido cuidado, perceberemos que o jejum foi um instrumento de vitória para líderes no Antigo e no Novo Testamento. Desta maneira, se o registro bíblico é digno de nossa confiança e um princípio a ser seguido, então poderemos afirmar que os vencedores jejuam e oram e os derrotados não. Nós jejuamos e oramos em obediência à palavra de Deus. Joel 2,12 diz: Assim diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. 2 Coríntios 6, de 4 a 6 diz: Antes, como ministro de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Tiago 4,10 diz: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Nós jejuamos e oramos para nos consagrarmos em santidade e para sermos guiados pelo Espírito Santo. O jejum também é uma poderosa arma para vencermos as crises, para vencermos as batalhas e as guerras espirituais. O jejum também é muito eficaz para que nós possamos crescer espiritualmente e ter entendimento espiritual. Temos visto e observado na palavra de Deus vários exemplos de personagens bíblicos que tiveram êxito através do jejum e da oração. E hoje nós vamos falar também de alguns exemplos de pessoas que não estão registradas na Bíblia, mas que foram grandes homens de Deus aqui na Terra. Policarpo, por exemplo, no ano 110 depois de Cristo, encorajou os crentes a orar e jejuar para serem vencedores nas tentações. Tertuliano também defendeu o jejum em 210 depois de Cristo como uma arma de vitória importantíssima para a igreja. Charles Finney escreveu em sua biografia que frequentemente separava dias somente para oração e jejum. Ele relata que toda vez que percebia as baterias de seu espírito descarregando, ou que a unção do Espírito Santo se desvanecia, imediatamente partia para alguns dias de jejum, e sempre no término destes períodos tinha as suas baterias recarregadas. Um jornal da época publicou que Finney estava em uma cidade realizando uma de suas cruzadas, e as pessoas que tão somente cruzavam as fronteiras da cidade começavam a chorar por causa de um espírito de arrependimento que recaía sobre elas. A presença de Deus era tão forte na vida deste homem que as pessoas ao vê-lo eram constrangidas a se entregarem ao Senhor. Jonathan Edwards, quando pregava seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas na audiência diziam que o sentimento delas era como se o chão abrisse debaixo de seus pés e revelasse as profundezas do inferno. A unção daquele homem levava-os a um clamor a Deus por perdão e misericórdia. Edward combinava as suas pregações, as orações e jejuns. John Wesley acreditava firmemente na disciplina do jejum. Ele pessoalmente jejuava todas as quartas-feiras e sextas-feiras.
Ele tinha tanta convicção que o jejum deveria ser uma prática obrigatória no estilo de vida de cada ministro, que sempre falava da necessidade dele a todos os aspirantes ao ministério. Este homem se tornou tão poderoso em suas pregações que se tornou a primeira voz do grande despertamento e reavivamento que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores são contundentes em afirmar que o derramamento de sangue e sofrimento da Revolução Francesa que varreu a Europa poderia também facilmente ter chegado à Inglaterra. No entanto, a sua pregação impediu. Wesley atribuiu o poder do seu ministério à disciplina do jejum diante do Senhor. E você? Quais são os testemunhos que você tem adquirido com o passar dos anos e no seu ministério, ou os testemunhos que você vai adquirir pautados numa vida de jejum e oração? O que o Senhor quer é que nós estejamos em total dependência dele. Que o Espírito Santo, nesta manhã, venha falar ao teu coração e venha te levantar como um atalaia nesta geração. Que o Senhor venha fazer com que você seja um agente dele nessa terra, para que o reino dele seja proclamado, anunciado, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja dele. Que o Senhor venha te levantar para que nações sejam libertas. Que o Senhor venha te levantar para que a tua terra seja sarada. Que o Senhor venha te levantar para que a tua família seja restaurada. Que o Senhor te levante nesta manhã e te faça um homem, uma mulher, um jovem, um senhor, uma senhora cheio da unção do Espírito Santo. Que os teus testemunhos venham impactar vidas e você seja lembrado pela sua vida e dedicação à obra do Senhor e aquilo que o Espírito Santo realizou através da sua vida. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.